Olá, como vai? A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. E hoje é segunda-feira e eu quero ler com vocês, hoje para a nossa reflexão aqui nesta segunda-feira, os versos 25 a 28 de Daniel, capítulo 6. Os primeiros capítulos de Daniel são extraordinários, não é? Daniel foi levado cativo, ele e os 3 amigos hebreus, na primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, e a ordem era que o comandante do exército real de Nabucodonosor trouxesse para a Babilônia para servir na corte, além dos demais cativos, né, prisioneiros de guerra que foram para lá, o povo judeu. Os melhores da nação foram para lá, e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 4, né, jovens ainda, eles foram presos e foram levados para o palácio para servirem ao rei, por serem homens, rapazes, jovens de alto conhecimento. Naquela festa, uma festa pagã, Belsazar mandou trazer os utensílios do templo que eles trouxeram como despojo de guerra lá de Jerusalém, e então se utilizaram daqueles utensílios do templo, copos de ouro e tudo mais ali. Então a taça da paciência de Deus se encheu e derramou, e Deus mandou uma mensagem para ele. Ele viu na parede, escrito sem auxílio de braço, né, uma mão que escrevia Mene Mene Tekel Ufarsin. Daniel foi chamado, porque Daniel era considerado o sábio dos sábios, e interpretou corretamente, dizendo que ele tinha sido pesado na balança, achado em falta, e que o reino dele tinha passado. E Dario tratava Daniel com muito respeito. Daniel já era velhinho, né, já bem idoso. E agora então Dario coloca Daniel como um dos 3 homens mais importantes do seu governo. Tinha poder sobre todos os sátrapas, sobre todos os feiticeiros, todos os sábios, todos os adivinhos. O rei passou a tratar Daniel com deferência. E os 2 outros, porque eram 3 homens que o rei Dario tinha eleito como homens importantes do seu reinado, eles invejaram a Daniel e fizeram uma tramaram contra Daniel. Estiveram na presença do rei e disseram que os homens mais importantes do seu reino, que incluía Daniel, estavam sugerindo ao rei que baixasse um decreto de reverência ao rei por 30 dias, porque eles procuraram algum defeito, alguma falha em Daniel para tentar puxar o tapete dele. E então disseram ao rei, contaram ao rei, isso era uma mentira, porque Daniel não tinha participado desta reunião, não é? Desta decisão que tomaram, de que o rei deveria baixar um decreto para que todos o reverenciassem por 30 dias. Daniel soube do fato e continuou orando, como sempre fez, 3 vezes ao dia. E estes homens, foram até o rei Dario e disseram: ó rei, Daniel, aquele a quem o Senhor elegeu como um dos principais do seu governo, ele está desobedecendo o seu decreto. E o Senhor sabe que a lei dos medos e persas não podem ser revogada. E o rei disse: é verdade. Sabendo disso, o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. E naquela noite que Daniel ficou lá, Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Daniel não morreu, e o rei ficou a noite toda preocupado com a situação de Daniel, porque o rei tinha uma simpatia muito grande por ele. E pela manhã correu lá na cova dos leões e chamou a Daniel. E Daniel respondeu: eu estou aqui. O meu Deus enviou um anjo e tapou a boca dos leões. E o rei ficou muito feliz com isso e mandou tirar Daniel de lá. O rei, quando viu que o Deus de Daniel era grandioso, poderoso, deu ordem para que fossem lançados na cova dos leões aqueles que tinham tramado contra Daniel. Daí no verso 26 diz assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Dario foi humilde e reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus todo-poderoso, o Deus do universo, o Deus criador de todas as coisas, e que o reino de Deus não teria fim. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E o verso 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Daniel já era idoso. E então diz
o verso, diz a palavra de Deus: e Daniel prosperou no reinado de Dario o Medo e Ciro o Persa, que fizeram uma aliança, e Daniel ali esteve fiel e o nome de Deus foi exaltado. Moral da história: quando nós somos fiéis a Deus, quando nós vivemos verdadeiramente aquilo que acreditamos, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós com certeza, ao sermos honestos e fiéis a Deus, vamos enfrentar oposição. Somos vistos e a nossa atitude cria nas pessoas oposição, inveja, críticas. Tanto que conseguiram levar Daniel para a cova dos leões. Foi condenado, porque Daniel era fiel, porque Daniel tinha atitude, tinha postura. Como está a sua vida? Daniel exaltou o nome de Deus pela sua conduta, por ser fiel e confiar no Senhor. Deus o livrou da boca dos leões, das feras. Um anjo do Senhor estava lá junto dele e nada aconteceu. E mesmo lá estava o próprio Deus em socorro aos seus filhos, aqueles que lhes são fiéis, porque Deus honra os que o honram. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel aos seus mandamentos. Vamos orar nesta segunda-feira? Baixe a sua fronte, feche seus olhos e oremos. Senhor meu Deus, obrigado porque és um Deus poderoso, magnífico em obras, nos livra dos perigos e dos males. E se não nos livrar, Senhor Deus, nós não temeremos, porque estaremos sim ao seu lado, confiando que mesmo que descansemos deste mundo, mesmo que sejamos condenados à morte e morramos, a nossa vida será guardada para a manhã da ressurreição e descansaremos em paz, até que o Senhor venha. Toma nossas pobres vidas em tuas mãos, em suas mãos. Afasta de nós o mal, o maligno, porque o Senhor tem poder sobre o mal, o Senhor tem poder sobre o inimigo. Por favor, meu Deus, entregamos a nossa vida, o nosso coração em tuas mãos para te servir. Em nome e pelo poder de Jesus, oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.